Quem me acompanha aqui no canal já há algum tempo sabe que eu sempre fui uma pessoa de gastar muito tempo com treta na internet, né? Eu comecei o canal aqui no final de 2015, quando a gente estava naquele auge do Facebook, em que muita gente gastava muito tempo envolvida em muita discussão, muita treta, muita conversa que rendia por lá, muitas conversas que hoje estão acontecendo no Twitter, muitas conversas que inclusive viraram tema de vídeo aqui no canal. Então eu sempre fui uma pessoa muito engajada com treta na internet, que gastava muito tempo com isso, até demais. Só que aí foi acontecendo a vida, né? Nos últimos 2 anos, pelo menos, eu tenho passado por alguns processos bem complexos na minha vida. Alguns processos que eu tenho compartilhado aqui, alguns que eu ainda devo falar um pouco mais. Mas todos processos que mudaram muito a minha relação com a internet e que mudaram muito a minha relação comigo mesmo, com a minha energia, com o quanto eu tô disposto a desgastar a minha saúde mental, emocional, afetiva. E tudo isso tem me feito repensar muito a respeito do tempo e da dedicação que eu gasto com essas tretas todas que continuam acontecendo aí até hoje. E nesse vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre essa experiência e considerando que eu acho que todo mundo devia pensar um pouco mais sobre o tanto de energia que a gente gasta nessas discussões na internet, discussões que muitas vezes são um pouco infrutíferas, eu queria compartilhar também algumas dicas que eu acho que podem ser importantes para você aprender a mapear quando a treta pode servir de alguma coisa e quando o melhor é você fugir e escapar dela. A primeira vez que eu parei pra pensar sobre a quantidade de energia que eu gastava com discussões na internet e a quantidade de energia que eu gastava principalmente com discussões que eu via que não estavam rendendo em muita coisa, foi um dia em que eu tava participando de uma dessas discussões em um grupo de Facebook de que eu participava na época. Era um grupo que tinha uma composição bastante complicada, porque ele era formado exclusivamente por homens gays. Acredito que a absoluta maioria deles eram pessoas cisgêneras, não sei se tinha homens trans ali no grupo, e a notável maioria deles eram homens brancos de classe média, muitas pessoas que estavam ali mais bem intencionadas, querendo se cercar daquelas pessoas para discutir sobre questões importantes, mas também uma parcela significativa de pessoas que achavam que por estarem ali e por serem gays, eles eram muito desconstruídos, muito pra frente, muito progressistas, sendo que na maior parte das vezes eles reproduziam posições e pensamentos muito problemáticos, notavelmente posicionamentos machistas e racistas. E aí tava eu lá no meio daquelas pessoas, tinha entrado nesse grupo porque um amigo meu me adicionou lá, e volta e meia a gente entrava em algumas discussões ligadas principalmente a essas pautas do machismo, da questão de gênero, e do racismo, da questão de raça. Houve um dia em específico que tinha rolado uma polêmica na internet com um texto de uma colunista de um jornal que era uma mulher branca, que falou um monte de bobagem, um monte de merda racista numa coluna que ela tinha, e depois no mesmo jornal foi respondida por uma outra colunista que era uma feminista negra. E aí o que aconteceu foi que esse texto repercutiu lá dentro desse grupo, com esses meninos falando uma quantidade enorme de barbaridades, falando que aquela mulher, no caso a feminista negra, não tinha direito de se posicionar daquela forma, que aquela posição dela era muito agressiva, vejam aí o estereótipo da mulher negra raivosa. E eu entrei ali naquela conversa para poder tentar contribuir um pouco, trazendo pelo menos a perspectiva de uma pessoa negra, já que ali naquele grupo não existiam mulheres. Na época eu ainda tinha uma ingenuidade, sei lá, de achar que valia a pena investir na conversa, que se eu fosse didático e abrisse pro diálogo, que as pessoas iam entender. E eu fiquei lá tentando explicar um ponto ou outro, com as pessoas que estavam visivelmente fechadas, às vezes trazendo umas posições bastante problemáticas. E aí, no meio dessa treta, no meio desse estresse com essa galera, em algum momento eu recebi uma notificação do meu WhatsApp com uma mensagem de um amigo meu, um menino negro e gay que não estava lá no grupo e que me mandou uma mensagem dizendo que ele estava muito mal e que ele tinha vindo falar comigo porque ele precisava desabafar com alguém a respeito de uma situação que ele tinha vivido naquele dia. Ele era aluno de um curso de medicina, o único aluno negro da turma, e durante uma aula de sociologia ele teve que lidar com seus colegas fazendo blackface durante uma apresentação de um trabalho. Pelo que ele me contou, os colegas dele pintaram o próprio rosto com carvão para poder falar não sei sobre que assunto e fizeram uma apresentação com trejeitos muito estereotipados, ridicularizando mesmo pessoas negras,
negras, como é comum dentro dessas representações que a gente vê em casos de blackface. E para além de se sentir mal e se sentir atacado com aquela representação racista que estava acontecendo ali, ele ficou ainda pior com o fato de que ele não pôde dizer absolutamente nada, porque a professora não se posicionou, não viu problema, e porque ele era a única pessoa negra ali que, se falasse alguma coisa, provavelmente seria visto como implicante, como chato, provavelmente iria arrumar problemas e inimizades dentro da turma. Então, para além de ser agredido, ele também se sentiu silenciado, não teve com quem falar a respeito e me mandou uma mensagem para poder desabafar, porque ele precisava dividir aquilo com alguém. E esses dois eventos, a discussão no grupo de Facebook e a mensagem desse meu amigo, aconteceram tipo ao mesmo tempo. Eu tava ali gastando um tempo escrevendo mais um textão para poder colocar lá na discussão, quando meu celular tocou e eu recebi essa mensagem. E aí naquele dia eu me dei conta do quanto eu tava gastando energia, do quanto eu tava desperdiçando a minha energia com pessoas que não estavam interessadas em se abrir para o debate a respeito das questões raciais, enquanto do outro lado eu tinha uma pessoa próxima de mim, um amigo, e não só esse amigo, como muitas outras pessoas negras naquele exato momento passando por situações de racismo. Essa foi uma das primeiras vezes na minha vida que se organizou na minha cabeça uma coisa que eu já entendia um pouco, mas que eu acho que eu nunca tinha levado a sério o suficiente. Que era o fato de que a gente tem muitos problemas para lidar, a gente tem muitos desafios para enfrentar, tanto em relação aos problemas sociais que a gente está enfrentando, quanto em relação à nossa própria vida. E considerando essa quantidade de coisas que a gente tem que administrar, a gente realmente não vai ter energia para poder lidar com tudo, resolver tudo e se responsabilizar por tudo. E entendendo que a gente não tem condição de assumir tudo, a gente precisa pensar melhor sobre quais são as batalhas que a gente vai escolher assumir. Pensar melhor sobre onde a gente vai dedicar o nosso esforço, nossa energia, pensando no que vai ser mais importante, no que vai trazer mais resultado para as lutas que a gente resolve abraçar. Naquele momento, continuar aquela discussão com aquelas pessoas que estavam ali fechadas era um desperdício de energia. E na verdade, tinha sido um desperdício de energia desde sempre. Só que o fato daquelas duas coisas terem acontecido ao mesmo tempo me fez entender o quanto existia um outro problema aqui acontecendo, que naquele momento e no resto da minha vida precisava que eu dedicasse muito mais atenção. Isso não significa que eu parei de estabelecer e de criar diálogos para fora da minha bolha e tentar dialogar e explicar essas questões dentro dessas discussões que estão aí acontecendo. A questão é que eu comecei a escolher melhor quais são essas discussões e quais são essas tretas em que eu vou me enfiar, considerando se existe ali algum espaço para realmente abrir e construir algum diálogo, se existe ali algum espaço para a gente fazer alguma coisa que seja minimamente produtiva. Porque o meu problema não é exatamente dialogar e o meu problema também não é tretar. O meu problema é perder tempo. E aí nesse caminho eu comecei a encontrar alguns padrões de repetição e encontrar ferramentas para mapear onde é que a coisa não tá funcionando, onde é que o diálogo não tá dando certo, onde é que eu realmente não tenho mais possibilidade nem espaço para poder construir nada, porque aprendendo a mapear essas situações, eu comecei a me retirar mais rapidamente delas e economizar melhor a minha energia para investir em outras coisas, em outras atividades que eu acho que vão ter um efeito mais produtivo e mais fértil. E como eu tô aí na internet, no Twitter, onde as tretas estão acontecendo hoje em dia, eu vejo muitas pessoas falando disso, do quanto a internet tem sido um espaço difícil de ocupar, do quanto construir conversas na internet tem sido desafiador, e é tentando ajudar a melhorar um pouco esse cenário que eu vim aqui hoje compartilhar um pouco dessas coisas que eu tenho aprendido, que eu separei em 7 dicas que talvez possam ajudar você aí também a mapear quais são os espaços onde você não tem muita coisa pra fazer, onde você não deve desperdiçar a sua energia, que é tão importante, tão rara. A primeira dica, que eu acho que é a mais importante de todas, porque ela resume um pouco de tudo que eu vou dizer, é que a gente precisa aprender que diálogo não é uma coisa que a gente faz sozinho. Não existe diálogo onde você é a única pessoa interessada em dialogar. Se do outro lado a gente não tem abertura para construir diálogo, para trocar ideia, realmente não faz muito sentido a gente investir esforço nisso. Já teve um outro vídeo aqui no canal em que eu falei um pouco sobre isso, sobre ser didático 100% do tempo, porque eu sei que muitas vezes a gente se convence um pouco dessa ideia de que a gente tem que ser didático a qualquer custo, que diante de qualquer circunstância, se a gente explicar com calma, com cuidado e com detalhes, a outra pessoa vai ouvir, vai se abrir e vai entender. Só que acreditar nisso às vezes é um pouco de ingenuidade da nossa parte, porque tem algumas pessoas que simplesmente não estão abertas, não estão dispostas, não estão afim de considerar outras posições e não estão dispostas a construir uma posição junto a partir de uma troca de ideias aberta e honesta. Então, todas as vezes que você se vê diante de uma discussão em que as pessoas estão com os ânimos um pouco exaltados e visivelmente fechadas para o diálogo, não faz sentido você querer dar murro em ponta de faca e ficar lá tentando investir em diálogo por sua própria conta. Hoje em dia, volta e meia eu tô em uma discussão ou outra
falar com alguma pessoa na internet, no Twitter, onde quer que seja, e aí é muito comum que chegue um momento em que eu vejo que a pessoa só tá repetindo a posição dela e eu só tô repetindo aqui a minha posição, e eu já agreguei tudo que eu podia agregar da posição dela, e ela já agregou tudo que ela podia agregar da minha posição, ou às vezes também não aconteceu. E aí chega um ponto em que nada que eu disser ali vai mudar a posição da outra pessoa, e nada que ela disser vai mudar a minha posição. Então eu realmente não tenho mais nada pra fazer naquela conversa. E aí o que eu faço? Eu digo isso pra pessoa, falo, olha, muito obrigado pela discussão até aqui, mas eu tô vendo que essa discussão não tá rendendo em nada, então eu vou parar de responder e vou cuidar de outra coisa. Às vezes a pessoa continua insistindo, continua falando sozinha, continua, mas eu realmente ignoro, silencio, sigo a minha vida, porque na maioria das vezes quando a pessoa insiste muito é porque ela tá interessada em vencer a discussão. E esse é um interesse que eu não tenho. Como me ensinou uma professora minha uma vez na faculdade, eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Então não fique preocupado ali em ter a última palavra, em fechar a conversa, em ter o argumento que vai vencer a discussão. Se eu tô vendo que não tá rendendo em nada ali, se eu tô vendo que não tem espaço de diálogo, eu pego a minha bicicletinha e vou embora, porque eu realmente não tô afim de gastar minha energia com o que não vale a pena. Segunda dica, também muito importante, é não alimente os trolls. Esse comportamento de troll, de gente que tá ali só pra provocar, é um comportamento que existe na internet há muito tempo, mas que tem sido cada vez mais comum ultimamente, utilizado como estratégia mesmo de pessoas, de movimentos, de grupos, que estão ali para criar o caos e para se aproveitar da nossa reatividade para ganhar visibilidade. São pessoas e grupos que sabem que a gente reage, que a gente se posiciona diante de declarações machistas, racistas, LGBTfóbicas, e aí essas pessoas se aproveitam disso, fazem esse tipo de declaração, têm esse tipo de comportamento, já contando com a nossa reatividade, seja para provocar a gente mesmo, para mexer com a nossa saúde, seja para ganhar visibilidade e às vezes ganho político em torno disso. Tem sido realmente muito comum a existência de grupos que utilizam isso como uma estratégia. E a gente precisa ficar muito ligado para não acabar caindo na armadilha dessa galera. É óbvio que em certos casos a gente não pode simplesmente deixar de repercutir algumas coisas, porque são declarações, afirmações que realmente espalham muito prejuízo e a gente precisa se posicionar e trazer isso para discussão. Mas esses casos têm que ser analisados com muito cuidado para a gente perceber se a gente não tá só ajudando a espalhar a mensagem dessa galera e a chegar em ainda mais pessoas. Muitas vezes eu acho que é mais importante que a gente circule ideias que ajudem a confrontar esse tipo de discurso, em vez de simplesmente responder e repercutir esses discursos em si mesmo. Não é uma estratégia que serve sempre, mas é o que eu tento fazer quando eu sinto que a gente precisa colocar alguns assuntos na discussão, sem necessariamente dar visibilidade pra galera que tá espalhando esses discursos problemáticos, exclusivamente com a intenção de provocar e de ganhar visibilidade em cima da nossa reação. Terceira dica, não participe de discussão sobre coisas que não deveriam estar em discussão, sobre coisas que não deveriam sequer estar sendo discutidas. Hoje, nesse tempo que a gente tá aí, das fake news, da pós-verdade, em que tudo parece ter se transformado numa questão de opinião, tem muitas pessoas que realmente levam isso às últimas consequências e pegam questões que não deveriam estar sendo discutidas, tratando essas questões como questões de mera opinião. Como, por exemplo, o debate se o regime militar foi ou não uma ditadura. Isso não é uma discussão. O regime militar no Brasil foi, de fato, uma ditadura. Isso tá exaustivamente explorado, analisado, discutido por historiadores, cientistas políticos, um monte de gente que com muito mais propriedade demonstrou por quais razões nós entendemos o regime militar como uma ditadura. Não é uma questão que a gente deveria estar discutindo. Obviamente que eu entendo que agora o prejuízo tá aí colocado e a gente tá tendo que lidar com isso e chegar ao retrocesso de ter que debater esse tipo de coisa. Mas é justamente pra gente não chegar nesse ponto com outras questões que eu acho que a gente precisa ser um pouco mais duro em relação a isso. Porque quando alguém diz uma parada que é uma desinformação, ou uma mentira, ou um absurdo, e aí coloca isso em discussão, se a gente vai lá e responde, a gente meio que valida esse absurdo, essa mentira que essa pessoa tá colocando. Como se essa mentira, esse absurdo, realmente estivessem abertos à discussão, como se fossem de fato uma questão de opinião. E aí quando você vai colocar na mesa o que são fatos, esses fatos são lidos não como fatos, mas simplesmente como argumentos, numa compreensão até muito rasa do que significa argumentar. E aí a gente tem um terreno pronto para a diversão dos negacionistas e das pessoas que estão aí atrasando um monte de discussões e de debates importantes. Esse é um outro tipo de armadilha que eu acho que a gente também precisa evitar. E se as 3 dicas que eu dei até agora eram sobre a outra pessoa com quem você vai ou não tretar, a 4ª dica é sobre a gente, porque a gente também tem que entender nosso papel aí nesse rolê, né? Identifique o quanto você tem ou não a acrescentar em determinadas discussões. Porque aquela coisa, gente, nós realmente não precisamos
precisamos dar opinião sobre tudo. Se você não tem nada de relevante, de importante, de responsável para acrescentar numa conversa, talvez realmente seja melhor ficar ali na posição de espectador, lendo, vendo as posições de outras pessoas e aprendendo para poder formar melhor a sua. É muito importante a gente parar para pensar sobre isso, porque nem sempre a gente se dá conta do quanto a gente também ajuda a espalhar algumas desinformações, o quanto a gente também está colocando em discussão um monte de absurdo que não deveria estar em discussão, o tanto de treta que poderia ser evitada se a gente pensasse mais 5 minutinhos antes de postar um tweet, antes de postar um textão no Instagram, antes de postar um vídeo aqui no YouTube, não é verdade? Eu tenho falado sempre, eu acho que é muito importante a gente se responsabilizar mais sobre as coisas que a gente diz, sobre as coisas que a gente posta na internet, porque tudo que a gente diz, que a gente posta, tem algum tipo de efeito e de impacto. Por menor que seja a nossa audiência, a nossa quantidade de seguidores, por menor que seja o número de pessoas com quem a gente está ali estabelecendo o diálogo. Quinta dica, também sobre o nosso papel aí nesse rolê, é que a gente não precisa se sentir responsável por resolver todos os problemas. A gente não precisa se sentir na obrigação de responder tudo, de se posicionar sobre tudo o tempo todo. Eu sei que às vezes a gente se depara com uma parada ali que alguém disse, que a gente sabe que são problemáticas, que são equivocadas, e aí parece que a gente se sente na responsabilidade de ir lá dizer alguma coisa, ou repercutir, explicar. Às vezes porque a gente está sendo um pouco arrogante de achar que a nossa opinião é assim tão importante, às vezes porque a gente realmente se preocupa com os efeitos e com os impactos daquele discurso ali. Daí isso chega a gerar na gente uma angústia, uma ansiedade, como se a gente realmente precisasse dizer alguma coisa a respeito daquilo que está sendo discutido ali. Só que assim, isso nem sempre é verdade, isso muitas vezes não é verdade. Às vezes uma coisa que você tem para dizer ali vai acabar sendo improdutiva, porque como eu disse, aquela pessoa nem sempre vai estar aberta ao diálogo, ou às vezes você vai estar só ajudando a espalhar um discurso problemático, e você não precisa ficar com o peso de não ter feito nada, de não ter dito nada, porque às vezes a sua intervenção ali nem ia realmente fazer diferença. Talvez fosse só estressar você, o que é uma coisa ótima da gente evitar. A sexta dica também é muito importante. Quando você estiver numa discussão com uma outra pessoa, em que vocês estão lá com argumentos muito exaltados, querendo se matar do tanto que vocês estão discordando, pare, analise e repare se vocês realmente estão discordando. Parece bobagem falar isso, mas esse é um problema que eu vejo acontecendo muito aqui na internet. Eu vejo acontecendo tanto que eu falo isso aqui desde o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal. O primeiro tema que eu discuti aqui foi falhas de comunicação e tretas na internet. Porque eu percebo muito que muitas vezes a gente gasta muito tempo tendo discussões muito longas sobre pontos em que a gente mais concorda do que discorda. Às vezes a gente concorda sobre a maior parte do assunto, mas passa horas discutindo sobre uma coisinha mínima que é o ponto da nossa discordância. Às vezes a gente concorda sobre absolutamente tudo, mas não está se entendendo porque a gente tem a mania de discutir só para colocar a nossa posição e não para realmente absorver e prestar atenção no que a outra pessoa tá falando. E o que eu acho que é mais comum é essa coisa das falhas de comunicação mesmo, quando a gente nem sempre percebe que a gente tá falando da mesma coisa. Eu acho que isso é muito comum, particularmente por causa desse vocabulário que se espalhou aí na internet, com esse monte de palavrinhas que a gente tem, que a gente explorou tanto e falou tanto e repetiu tanto, que o sentido delas às vezes se perde um pouco. Quando a gente fala, por exemplo, de empoderamento, de lugar de fala, de colorismo, de apropriação cultural, de cancelamento, essas palavras são palavras que têm sido tão usadas, tão exaustivamente usadas na internet, que elas chegaram ao ponto de ganhar muitos significados diferentes, um na cabeça de cada pessoa. Aí às vezes a gente tá aqui discutindo sobre cancelamento, mas a compreensão de cancelamento que tá na minha cabeça é diferente da compreensão de cancelamento que tá na sua cabeça. Só que como a gente não explica essas compreensões, eu acho que o que você tá falando é uma coisa muito diferente do que eu tô falando. E aí vocês podem dizer, nossa, Murilo, mas que absurdo, como é que pode acontecer isso? Das pessoas estarem falando a mesma coisa e não estarem se entendendo? Reitero que isso é muito comum. Eu vejo isso acontecendo na internet todos os dias. Tô dando aqui o exemplo do cancelamento porque outro dia mesmo eu assisti uma live que foi inteira assim. Duas pessoas que estavam participando do debate falando basicamente a mesma coisa, elas tinham basicamente a mesma opinião, mas o que elas entendiam como cancelamento era diferente. E aí elas estavam concordando, mas não estavam se entendendo. E aí ficaram ali batendo cabeça durante a live inteira, tretando durante a live inteira, sem conseguir entender que elas estavam em consenso. Isso é realmente muito comum de acontecer e é muito importante que a gente supere essa nossa
nossa mania de discutir sem ouvir o que a outra pessoa está dizendo e sem ouvir de verdade, numa escuta aberta para entender o que aquela pessoa está dizendo. Sétima e última dica: identifique a premissa da discussão e se essa premissa faz ou não sentido. Como assim, Murilo? O que é premissa? Na linguística a gente tem esse conceito chamado de falsa premissa, que basicamente é quando uma pessoa constrói uma base para um raciocínio e aí ela constrói todos os argumentos dela a partir daquela primeira ideia que serviu de base. Essa ideia a gente chama de premissa. E aí quando a gente olha para os argumentos, até parece que eles fazem sentido, mas se a gente olhar para a premissa, a gente percebe que essa primeira ideia já está errada, já tem equívocos. E aí se a premissa não tem validade, todos os argumentos que foram baseados nela também acabam caindo por terra. Nesse caso, de que adianta, para que a gente vai perder tempo discutindo os argumentos se a discussão já começou errado? E aí falar de identificar a premissa é falar sobre isso, sobre as discussões que já começam errado. E discussão que começa errado só pode terminar errado. Para que a gente vai gastar nosso tempo e a nossa energia numa discussão que começou errado e que fatalmente vai acabar errado também? Me lembro, por exemplo, da discussão sobre apropriação cultural, quando teve o auge dessa discussão, que não se falava em outra coisa na internet, que a gente viu várias pessoas fazendo muitas análises históricas, sociais, antropológicas, mostrando argumentos para provar que pessoas brancas podiam sim usar turbantes. Aí as pessoas foram reagir, mostrando vários outros argumentos e várias outras análises para provar que pessoas brancas não podiam usar turbante, sendo que no fim das contas a discussão não era sobre pessoas brancas usando turbante ou não. A discussão sobre apropriação cultural é sobre um monte de outras coisas. E aí a gente sai do foco, perde o ponto importante na conversa, quase zera ali a redação do Enem por causa de fuga do tema e gasta nossa energia, nossa paciência, nossa saúde em um monte de discussão que nem devia estar acontecendo porque, mais uma vez, já começou errado. Aprender a mapear discussões que já começaram errado, que não deviam estar acontecendo, que não são sobre as coisas que importam, é uma excelente maneira de você ir dormir tranquilo, sem gastar sua energia, sua saúde e sua paciência com treta improdutiva e desnecessária na internet. Obviamente que essas dicas aqui não são um manual de nada, são aprendizados que eu estou compartilhando muito a partir da minha experiência, que na sua experiência podem ser diferentes e que mesmo na minha experiência, em um monte de momentos eu também não vou seguir. Não é sobre colocar regras na maneira como a gente participa das discussões que estão acontecendo por aqui. Para mim, o mais importante, o que eu acho que resume tudo isso, é sobre a importância da gente escolher as nossas batalhas. Algumas vezes a gente vai querer e vai até precisar participar dessa ou daquela discussão que estão acontecendo, porque o espaço da internet é um espaço importante de disputa de narrativas, de troca de ideias, e às vezes a gente precisa de fato participar de forma construtiva de algumas discussões que estão acontecendo. A questão, mais uma vez, é que a nossa energia e a nossa saúde têm limites. Quando a gente gasta muita energia numa coisa e depois vê que essa coisa não rendeu em nada, a gente se frustra, a gente sofre, a gente se desestimula, e tudo isso tem muito impacto na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional, e tem mais impacto ainda na nossa disposição, na nossa vontade de continuar lutando e investindo. Então é muito importante que a gente aprenda por nossa conta a encontrar ferramentas para mapear quais são essas discussões, quais são esses campos de ação que a gente acha que a nossa intervenção vai render em alguma coisa e vai ajudar a gente a caminhar adiante. E isso vale para tretas na internet, que foi o foco desse vídeo aqui, mas eu acho que vale para a vida da gente como um todo, para tudo que a gente se dispõe a fazer. Mais uma vez, a nossa energia não é só limitada, ela também é rara e a gente precisa saber usar ela com cuidado, com inteligência e com estratégia. Espero que essas dicas tenham sido úteis, tenham ajudado você a pensar aí sobre os seus processos, e se você também tiver dicas para trocar comigo, coloca aí nos comentários. Deixa um like aí no vídeo que me ajuda bastante, se inscreve no canal se você estiver chegando aqui pela primeira vez e também espalhe esse vídeo para os amigos pra gente multiplicar essa conversa e quem sabe ter por aí mais gente disposta a só entrar em treta quando for precisar. Quem sabe desse jeito a gente cria uma internet um pouco mais bacana, mais produtiva e mais saudável para todo mundo. Por hoje é isso, um beijo gigante para vocês, obrigado por terem assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Muro Pequeno. Até lá, tchau, tchau!